Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à série de treinamentos obrigatórios Novos Insights da Wind. Hoje estou muito animado por estar aqui com vocês para conhecer melhor o terminal financeiro Wind. Esta é uma plataforma abrangente que se tornou um pilar fundamental no trabalho de profissionais de diversas instituições financeiras ao redor do mundo. Ela oferece uma ampla gama de funções de análise e insights financeiros, abrangendo desde pesquisa de ações até negociação de títulos, commodities e derivativos, câmbio, investimentos em fundos e todas as demais operações financeiras. Hoje, vamos analisar as tendências de crescimento econômico e a dinâmica de Portugal como um todo, utilizando os ricos dados financeiros fornecidos pela Wind. Antes de começarmos a compartilhar, gostaria de apresentar brevemente a empresa Wind. A Wind Information foi fundada em 1998, com sede em Xangai, sendo uma pioneira e líder no setor de serviços de informação financeira na Ásia, fornecendo serviços relevantes para diversos tipos de instituições em vários países ao redor do mundo. Portanto, nossa matriz de produtos e dados certamente pode aumentar significativamente a sua eficiência no trabalho. Para a maioria de vocês aqui, esta pode ser a primeira vez que entram em contato com o terminal financeiro da Wind, então, por favor, permitam-me apresentar brevemente a interface do terminal e como aproveitá-la ao máximo. Aqui vemos a interface da página inicial do terminal financeiro da Wind. À esquerda, de acordo com os tipos de produtos do mercado financeiro, estão divididos em ações, títulos, fundos, câmbio e outros produtos financeiros, incluindo pesquisas macroeconômicas. Da mesma forma, na parte superior há uma faixa luminosa. Aqui está o Alice Chat, um grande modelo financeiro totalmente desenvolvido pela Wind de forma independente. Ao clicar, você pode acessar rapidamente a página de conversa inteligente. Qualquer dúvida que tenha sobre questões macroeconômicas, dados do setor ou informações específicas pode ser respondida na caixa de diálogo abaixo. Certo, vamos voltar à página inicial. No canto superior direito, você vê algumas das nossas configurações de barra de atalho. Você pode clicar no ícone de 3 pontinhos para gerenciar rapidamente sua barra de atalhos pessoal. Por fim, no canto inferior direito de toda a interface, há uma ferramenta chamada Teclado Mágico. Aqui, você pode usar o histórico de buscas para inserir rapidamente comandos, seja para qualquer módulo funcional ou para uma empresa listada. Hoje queremos compartilhar com vocês, a partir dos seguintes 3 aspectos, como utilizar o terminal financeiro fornecido pela Wind para acessar e compartilhar dados econômicos importantes e indicadores-chave de toda a economia de Portugal. Como podem ver, na primeira parte, vamos compartilhar, por meio das ferramentas básicas de pesquisa, como consultar as notícias e relatórios de pesquisa mais recentes do mercado financeiro, que são de maior interesse para vocês. Na segunda parte, vamos combinar algumas ferramentas práticas de análise, como o calendário macroeconômico global, previsões de indicadores macroeconômicos e alguns módulos importantes do banco de dados econômico. Faremos um compartilhamento central e análises mais avançadas sobre indicadores como o PIB e o IPC de Portugal. Por fim, também vamos integrar a funcionalidade de IA totalmente desenvolvida pela Wind, chamada Alice, para mostrar como a inteligência artificial pode potencializar o seu trabalho. Primeiro, vamos compartilhar com vocês, na primeira parte, algumas das funções básicas e populares que usamos com frequência. Essas funções podem ser úteis independentemente da classe de ativos que você acompanha ou do departamento em que venha a trabalhar no futuro. Então, podemos voltar para esta página. Como você pode ver, é indispensável conhecer as principais notícias de cada país do mundo antes da abertura do mercado, pois algumas dessas notícias podem ter um impacto significativo em nosso portfólio de investimentos. No mundo atual, em que vivemos uma explosão de informações, localizar com precisão as informações relevantes também pode aumentar sua eficiência no trabalho. Então, como podemos obter essas informações de forma precisa? Podemos utilizar o módulo de notícias e informações News da Wind, que oferece informações globais 24 horas por dia. Agora, vamos voltar ao terminal para dar uma olhada. Podemos ver que, em toda a interface da página inicial à esquerda, há um botão News, no qual você pode clicar diretamente para acessar. Da mesma forma, você pode acessar o módulo de notícias digitando o atalho News no assistente de teclado no canto inferior direito. Como profissionais do setor financeiro, tempo e informação são dinheiro para nós. Por isso, o terminal financeiro Wind nos oferece transmissões ao vivo de notícias,
24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para que não percamos nenhuma notícia importante. Da mesma forma, também podemos visualizar no lado esquerdo as notícias em destaque ou o ranking dos pontos de vista mais populares, para entender quais assuntos estão atraindo mais a atenção de outros investidores e traders. O módulo de notícias é impulsionado por IA, portanto, ele também recomenda automaticamente notícias relevantes de acordo com o nosso histórico de buscas. Podemos clicar no lado esquerdo em conteúdos como o resumo de notícias por IA. Na parte superior, seja sobre o mercado de ações chinês, o mercado de ações americano ou as principais notícias dos mercados financeiros globais na parte inferior, você pode clicar para navegar por aquelas que mais lhe interessam. Por exemplo, se quisermos saber as últimas notícias em destaque sobre o mercado de ações dos Estados Unidos, podemos clicar para acessar. Você verá algumas notícias importantes, por exemplo, Trump afirmou que anunciará tarifas sobre medicamentos e chips dentro de uma semana, e as tarifas sobre medicamentos podem chegar a impressionantes 250%. Bolsas da Europa e a euro fecharam em baixa, com ações de tecnologia caindo generalizadamente. O mercado também ficou apreensivo devido à política de tarifas sobre medicamentos e chips que o governo Trump planeja implementar. Somando-se à fraqueza recente dos indicadores econômicos, as expectativas dos investidores em relação a um corte de juros pelo Federal Reserve aumentaram, mas a postura de investimento ainda permanece cautelosa. Se você quiser acompanhar as últimas notícias e tendências do mercado de ações dos Estados Unidos a longo prazo, pode clicar aqui para enviar as informações por e-mail ou WeChat, usando estes dois botões. Depois de clicar, sempre que houver notícias de última hora sobre o mercado de ações dos Estados Unidos, elas serão rapidamente enviadas para o e-mail vinculado e aparecerão em uma interface de notícias como esta. Certo, e se você também estiver interessado no mercado de capitais da China, pode clicar na parte superior para acessar. Após entrar, podemos ver abaixo que a mais recente Conferência Mundial de Robótica de 2025 será inaugurada em 8 de agosto na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Pequim. Mais de 100 novos modelos de robôs serão lançados pela primeira vez durante o evento. Depois de estarmos devidamente preparados para a abertura do mercado e monitorarmos perfeitamente as informações e tendências do mercado, talvez você também queira saber quais instituições de pesquisa e profissionais estão estudando notícias relevantes ou determinados temas do mercado financeiro. Da mesma forma, podemos alternar para a funcionalidade de plataforma de relatórios de pesquisa fornecida pela Wind, o que pode ser feito facilmente. A plataforma de relatórios de pesquisa já reuniu o conteúdo de mais de 6 milhões de relatórios, e esse número continua sendo atualizado e aprimorado constantemente. Ela abrange diversos tipos de relatórios e oferece critérios de filtragem em múltiplas dimensões. Da mesma forma, também podemos alternar para o terminal. Após alternar para o terminal, na parte superior, você pode ver aqui uma interface da plataforma de relatórios de pesquisa. Da mesma forma, também podemos pesquisar diretamente pelo atalho RPP e pressionar Enter para acessar a plataforma de relatórios. Se você tiver um tema específico de relatório de pesquisa do seu interesse, pode pesquisá-lo diretamente na parte superior. Além da filtragem, você também pode utilizar diferentes dimensões de filtro à esquerda, como a origem institucional do relatório de pesquisa, o tipo, o setor, incluindo previsão de lucros, o número de páginas do relatório, a data de divulgação mais recente e o mercado de pesquisa relacionado para realizar uma filtragem multidimensional. No entanto, na plataforma de relatórios de pesquisa, seja um relatório de empresa ou um relatório de pesquisa, seja sobre ações ou títulos. Não importa qual mercado você acompanhe, você pode encontrar qualquer conteúdo de que precise na plataforma de relatórios de pesquisa. Por exemplo, abaixo, se você estiver mais interessado no mercado de ações do Zeuaira, pode selecioná-lo aqui. Depois de selecionar, você pode abrir qualquer relatório de pesquisa que lhe interesse. Depois de abrir, não importa se o idioma à direita é chinês, inglês, japonês ou de qualquer outro país, à esquerda você pode obter uma análise inteligente baseada no conteúdo do relatório de pesquisa. Por exemplo, este é um relatório de avaliação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Microsoft.
Aqui você pode obter um resumo e uma análise inteligente dos principais pontos do relatório. Essas são as funções de busca e filtragem por diferentes dimensões na plataforma de relatórios de pesquisa que mencionamos. Da mesma forma, na parte inferior, se você quiser pesquisar mais conteúdos, também pode clicar em cada módulo de pesquisa específico à esquerda. Por exemplo, pesquisa macroeconômica, setorial, de empresas, entre outros, permitindo filtrar em múltiplas dimensões. Depois de vermos as duas funções de pesquisa mais básicas, informações de mercado e a plataforma de relatórios de pesquisa. Em seguida, vamos entrar na segunda parte. Quando vocês estiverem pesquisando sobre toda a economia global macro ou sobre os fundamentos econômicos de Portugal, certamente vão querer acompanhar todas as pesquisas sobre fundamentos. Aqui, nessa segunda parte, vamos apresentar como utilizar o WIND para realizar pesquisas de fundamentos por meio de alguns módulos funcionais. Primeiramente, a maioria dos investidores institucionais prefere um modelo de pesquisa de cima para baixo, sendo que o cima aqui se refere justamente à análise macroeconômica. Não importa o quão detalhada seja sua pesquisa sobre um único título, a situação econômica pode, às vezes, levar a resultados completamente diferentes. Por isso, aqui podemos utilizar o módulo funcional macroeconômico do calendário econômico global do WIND para facilitar e potencializar nosso trabalho de pesquisa. Neste momento, podemos alternar para o terminal. Vemos que, à esquerda, encontramos o módulo da estação macroeconômica. E a primeira tela é o calendário econômico global que queremos apresentar. Da mesma forma, você pode acessar este módulo digitando ECO no assistente de teclado. Depois de entrar, verá que na parte superior posso apresentar as informações em 3 perspectivas: calendário diário, semanal ou mensal. Como não pesquisamos empresas específicas como o departamento de pesquisa, podemos aqui filtrar diferentes países, por exemplo, países do G7, China, Estados Unidos, Japão, União Europeia e assim por diante, de acordo com diferentes categorias ou dados relacionados. Você pode pesquisar grandes eventos financeiros ou dados relacionados a indicadores econômicos importantes, bem como o nível de importância desses indicadores e dados. Na parte superior, você pode escolher filtrar apenas os indicadores classificados como de importância relevante. Depois de fazer sua seleção, na parte inferior você poderá ver todas as informações relacionadas a eventos econômicos importantes e dados financeiros relevantes para a China, Estados Unidos e Japão. Da mesma forma, no canto superior esquerdo, você também pode alternar entre diferentes dimensões, como calendário diário, semanal ou mensal. Após a troca, se você quiser ser notificado sobre algum ponto-chave de um determinado indicador, pode adicionar um lembrete nas configurações. Da mesma forma, você também pode adicioná-lo ao módulo Meu Calendário Econômico, fazendo uma inclusão completa desse item. Depois de adicionar, você poderá visualizar todos os indicadores econômicos importantes que acompanha através do Meu Calendário Econômico no canto superior esquerdo. Portanto, podemos consultar diferentes indicadores do calendário econômico, seja diário, semanal ou mensal, para verificar dados relacionados ao CPI, PIB ou taxa de desemprego de países importantes como os Estados Unidos e a China. Assim, conseguimos fazer uma estimativa das possíveis mudanças nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Essa função do calendário não só permite revisar o passado, como também olhar para o futuro. Portanto, na parte superior, você pode alternar entre diferentes intervalos de tempo para ver quais dados econômicos importantes serão divulgados futuramente. Da mesma forma, vamos voltar ao caso que queremos compartilhar hoje. Vemos que, além dos indicadores econômicos globais, também é possível consultar as previsões econômicas globais divulgadas por organizações econômicas internacionais. Nelas, também podemos avaliar as tendências econômicas de diferentes mercados por meio de diferentes dimensões de indicadores. A função de previsão macroeconômica global também é uma ferramenta importante que usamos para analisar as tendências futuras da macroeconomia de vários países ao redor do mundo. Da mesma forma, podemos voltar ao terminal. No canto superior esquerdo, vemos uma funcionalidade chamada Previsão Macroeconômica GMF. Podemos simplesmente pesquisar o atalho dela e pressionar Enter para acessar. O GMF reúne dados de previsões macroeconômicas de diversas instituições renomadas nacionais e internacionais.
órgãos oficiais e organizações internacionais, abrangendo mais de 200 países e regiões, além de cobrir 11 categorias de setores macroeconômicos em suas dimensões de previsão. Se você quiser acompanhar os principais indicadores econômicos e previsões de Portugal, pode pesquisar aqui organizando por ordem alfabética. Abaixo podemos encontrar Portugal na lista. Selecione o país e clique. Depois de confirmar a seleção, você poderá ver as previsões para o crescimento do PIB de Portugal, além de outros indicadores econômicos importantes, podendo analisá-los um a um aqui. Após selecionar, você poderá ver que a previsão para a taxa de crescimento real do PIB de Portugal é de 1.096.000. Além disso, há também dados como a taxa de poupança nacional, o IPC ano a ano, a taxa de desemprego, entre outros. Claro, acima você também pode alternar entre diferentes dimensões, como classificação dos países, renda econômica, etc., para comparar os indicadores econômicos de Portugal com os de outros países importantes do mundo de forma horizontal. Da mesma forma, na parte superior, você também pode filtrar os indicadores de previsão em múltiplas dimensões. Basta selecionar qualquer indicador de seu interesse, clicar em confirmar e então realizar a pesquisa correspondente. Isso é o que mencionamos sobre a previsão dos indicadores econômicos do país. Da mesma forma, podemos ver quais outros módulos de funcionalidade podem nos ajudar a pesquisar os indicadores econômicos de Portugal. Então, vamos voltar para a página inicial. Podemos ver que na seção de macroeconomia há um tópico especial chamado Panorama Global. Da mesma forma, você também pode usar o atalho do teclado digitando diretamente as letras cinzas ao lado, acessando rapidamente esse módulo funcional. Depois de entrar na parte superior, você ainda pode alternar a dimensão do país que deseja consultar. Por exemplo, ainda podemos encontrar Portugal na lista em ordem alfabética. No canto superior esquerdo, você pode selecionar diferentes dimensões, como desempenho econômico, informações financeiras, receitas fiscais ou comércio internacional, de acordo com o que deseja analisar. Por exemplo, vamos definir a dimensão da economia nacional de Portugal. Na parte superior, você também pode alternar entre diferentes moedas de estudo, entre outras opções. Por exemplo, podemos escolher o dólar americano como moeda de referência. Nesse caso, você poderá ver na parte superior qual foi o valor do PIB de Portugal em 2024, expresso em bilhões de dólares americanos. Da mesma forma, a taxa de crescimento anual do PIB foi de 1,93%. Na parte inferior, você também pode filtrar as informações de acordo com diferentes dimensões, como força econômica, composição econômica, crescimento e até mesmo despesas nacionais. Por exemplo, podemos clicar em crescimento econômico e assim você terá rapidamente acesso a uma interface com um gráfico bonito sobre o crescimento econômico de Portugal. No canto superior direito, você pode baixar ou exportar essa imagem diretamente. Através do gráfico, podemos ver que em 2024, a despesa final de consumo em Portugal cresceu 2,74% em relação ao ano anterior, enquanto a formação bruta de capital fixo aumentou 2,13%. Da mesma forma, você pode clicar aqui para acessar o EDB, ou seja, o módulo funcional que utilizamos para extrair esses indicadores e dados econômicos é chamado de Banco de Dados Econômicos. Então, de onde acessávamos originalmente o banco de dados econômicos? É aqui. Há uma função chamada EDB na interface macroeconômica. Você também pode pesquisar por EDB para acessar rapidamente a página inicial completa. Agora, voltando ao terminal, antes precisávamos extrair os indicadores de um determinado país, depois pesquisar os dados e, em seguida, criar os indicadores e gráficos. Depois de entrar na interface do EDB, se você quiser extrair alguns indicadores importantes e dados econômicos relacionados a Portugal, o método mais rápido é pesquisar diretamente no canto superior direito. Por exemplo, ao digitar Portugal, aparecerão abaixo todos os dados relacionados ao país, como reservas de ouro, PIB e também alguns indicadores relacionados aos títulos do governo de 10 anos. Para refinar e localizar dados do IPC de Portugal, digite um espaço e IPC. Com um duplo clique, extraia o indicador para a direita. A fonte é o Fundo Monetário Internacional. Abaixo, defina o intervalo de tempo. Após configurar, extraia os dados. Todas as informações podem ser obtidas com um clique. A partir dessa tabela de dados,
podemos observar que, nos últimos 5 anos, o CPI de Portugal apresentou uma tendência de aumento ano a ano, passando de 103,83 em 2020 para 121,13 em 2024. Isso reflete principalmente o crescimento contínuo do nível de preços ao consumidor em Portugal. Da mesma forma, acima, podemos alternar para o gráfico com um clique e, a partir dele, analisar que o motivo principal para o aumento contínuo do CPI em Portugal nos últimos anos é a forte volatilidade dos preços da energia e os ajustes nas políticas governamentais, especialmente o aumento dos impostos sobre a energia. Além disso, o aumento dos custos com mão de obra e as mudanças no ambiente econômico global intensificaram a pressão inflacionária. Esses fatores, atuando em conjunto, acabaram levando o CPI de Portugal a apresentar uma tendência de alta bastante evidente entre 2022 e 2024. Se, em uma interface como esta, você quiser visualizar rapidamente as variações ano a ano e mês a mês do índice CPI de Portugal, pode notar que no canto superior direito também é possível realizar operações personalizadas. Aqui, você pode selecionar a função de cálculo de variação entre indicadores e, então, escolher, conforme o seu interesse, as variações percentuais, ano a ano ou mês a mês, ou ainda as mudanças nos dados, de acordo com sua preferência. Depois de fazer a seleção, podemos extrair novamente o segundo indicador. Na parte inferior, é possível ver as diferentes taxas de variação específicas e podemos obter esses indicadores e dados-chave com apenas um clique. O que acabamos de explicar foi uma função comum de busca de indicadores, extração de indicadores e dados e criação de gráficos no EDB. Agora também temos algumas funções e aplicações de IA no EDB, então vamos limpar toda a página. Depois de limpar, você pode ver no canto superior esquerdo que temos uma faixa brilhante chamada Alice. Ainda podemos clicar nela para entrar nessa interface e deixar a IA nos ajudar a construir rapidamente alguns gráficos. Nessa interface, se eu quiser extrair indicadores econômicos do PIB de Portugal e outros indicadores e dados relacionados, posso simplesmente fazer perguntas diretamente para minha assistente financeira inteligente, Alice, usando a caixa de diálogo no canto inferior esquerdo. Você pode ver que depois que insiro meus requisitos de indicadores aqui, a Alice irá rapidamente buscar os indicadores e dados relevantes em todo o EDB, de acordo com o meu pedido, e então apresentá-los com um clique. Podemos ver que na parte superior foram encontrados muitos dados relacionados ao PIB de Portugal e podemos adicionar todos esses indicadores à direita com apenas um clique. Da mesma forma, após extrair os indicadores, ela também cria automaticamente um gráfico bonito para mim. Depois que esse gráfico é apresentado, ainda posso fazer mais ajustes em diferentes dimensões para ele na caixa de diálogo à esquerda. Aqui, se você quiser fazer qualquer alteração no tipo de gráfico ou no título do gráfico, por exemplo, ainda pode conversar com ele na caixa de diálogo no canto inferior esquerdo. Por exemplo, acho que esse gráfico bonito ainda está faltando um título adequado, então peço, por favor, me ajude a criar um título e um nome apropriados. Na parte superior, você pode ver que o nome sugerido é Estrutura de Desenvolvimento e Pesquisa da Economia de Portugal. Então, podemos usar o Alice EDB para criar gráficos com base nos indicadores que você extraiu, proporcionando assim a capacitação relevante. Por fim, você pode copiar ou exportar esse gráfico bonito com um clique na parte superior. E também pode usar o canto superior esquerdo para atualizar automaticamente todos os dados extraídos com funções integradas. Certo, esta é a funcionalidade que mencionamos de criar gráficos EDB sofisticados usando o Alice. Por fim, você pode salvar o modelo que construiu hoje na parte superior e da próxima vez que abri-lo, poderá usá-lo imediatamente. Acabamos de fazer uma breve apresentação sobre a funcionalidade do banco de dados econômico e também demonstramos um exemplo completo usando o CPI ou o PIB de Portugal. Agora, você não só pode criar gráficos e extrair dados por meio da extração tradicional de indicadores, mas também pode utilizar as funcionalidades de IA. Antes, você talvez precisasse de meia hora para encontrar indicadores e criar gráficos. Agora, em menos de 1 minuto, você pode usar a Alice no lado esquerdo para capacitar totalmente a criação dos gráficos econômicos de pesquisa que deseja, aumentando assim sua eficiência no trabalho.
Em seguida, na terceira parte, vamos apresentar uma demonstração de caso e uma introdução das funcionalidades relacionadas, integrando a Alice, a IA desenvolvida pela Wind. Primeiramente, a Alice é um grande modelo financeiro totalmente desenvolvido de forma independente por nós, da Wind. Seja para índices de setores, macroeconomia ou dados econômicos globais, ela pode realizar análises multidimensionais. A Alice integra mais de 20 anos de experiência da Wind com grandes volumes de dados financeiros, tornando-se uma poderosa ferramenta de análise. Além disso, pode fornecer serviços inteligentes em tempo real para diversos cenários de negócios de instituições financeiras e oferecer aos profissionais do setor uma experiência de trabalho inovadora e inteligente. Em seguida, vou detalhar as diversas funcionalidades da IA. A primeira funcionalidade se chama Alice Chat. Qualquer dúvida que você tenha sobre dados, perguntas relacionadas ao setor ou análises macroeconômicas pode ser direcionada ao Alice Chat. Neste momento, podemos alternar para a interface completa do terminal financeiro. Voltando aqui, você pode ver que há uma seção chamada Descobrir à esquerda, e na parte superior há uma coluna chamada Pergunte a Alice, onde você pode acessar a página do Alice Chat. Da mesma forma, na parte superior da página central de todo o terminal, você também pode ver uma faixa luminosa como esta. Basta clicar nela para acessar a página do Alice Chat. Aqui, por exemplo, se você quiser analisar dados relacionados ao PIB de Portugal ou as razões para o crescimento econômico do país, pode fazer perguntas diretamente na caixa de diálogo abaixo. Durante o questionamento, você pode observar que, se envolver indicadores e dados relevantes, eles serão apresentados automaticamente em tabela e abaixo também serão fornecidas razões específicas para o crescimento econômico de Portugal, juntamente com um resumo relacionado. Portanto, você pode se beneficiar da nossa função de perguntas rápidas aqui. Você também pode notar que, durante o processo de geração das respostas, aparecem alguns rótulos azuis e vermelhos. Ao clicar no rótulo vermelho, posso mostrar que os dados do PIB de Portugal podem ser exportados com um clique para uma planilha do Excel, ou você pode visualizar diretamente a fonte dos dados. Ao clicar aqui na fonte dos dados, você verá que será redirecionado para a página do Banco de Dados Econômico EDB, que acessamos anteriormente. Assim, você pode ter certeza da precisão e rastreabilidade ao extrair indicadores e obter dados por meio da funcionalidade de IA. Todas as análises abaixo sobre as razões do crescimento econômico permitem que você, por meio de um ícone azul, veja exatamente quais relatórios de pesquisa, notícias ou estudos específicos de determinado parágrafo foram utilizados como referência, possibilitando uma rastreabilidade precisa dessas informações na parte superior. Você também pode expandir as referências aqui embaixo para ver exatamente quais dados ou conteúdos de relatórios de pesquisa foram citados nas respostas. Certo, e claro, todo o texto pode ser copiado com um clique no canto inferior esquerdo ou exportado diretamente para um documento do Word. Da mesma forma, além disso, se você tiver perguntas derivadas sobre o que foi perguntado, você verá que também podemos fornecer diretamente perguntas relacionadas sugeridas pela Alice, permitindo análises mais avançadas e reflexões mais profundas. Você pode fazer essas perguntas rapidamente logo abaixo. Nas perguntas, você pode ver fatores de referência e conteúdos relacionados na parte inferior, podendo apresentar e organizar rapidamente na página do Alice Chat. Essa é a primeira funcionalidade a compartilhar hoje, chamada de Perguntas e Respostas Inteligentes com IA. Em seguida, vamos para a segunda grande funcionalidade, chamada Alice Writer, caneta mágica de relatórios de pesquisa. Se no seu trabalho você quiser analisar algumas questões macroeconômicas globais, ou análises setoriais do país Portugal, por exemplo, pode deixar totalmente para a nossa Alice redigir o relatório de pesquisa. Nesse momento, também podemos voltar para o terminal financeiro Wind. Você verá uma fileira de botões pretos na parte superior. Em seguida, podemos clicar no segundo para acessar a funcionalidade de redação automática de relatórios de pesquisa por IA. Após entrar, você pode clicar no canto superior esquerdo para criar um novo documento em branco, escolher o relatório de pesquisa personalizado do seu interesse, ou utilizar um dos vários modelos de relatório que a Wind oferece abaixo.
relatórios de avaliação de empresas, relatórios de pesquisa setorial, relatórios de análise macroeconômica, entre outros. Se você quiser fazer uma análise e avaliação completa da macroeconomia da China, pode escolher aqui o modelo de relatório chamado Visão Geral Macroeconômica da China. Depois de escolher, no canto superior esquerdo, você ainda pode selecionar um indicador econômico específico que deseja acompanhar. Por exemplo, vamos usar o PMI como exemplo. Em seguida, clique em Gerar agora abaixo, e ele poderá gerar automaticamente um conteúdo completo em chinês e inglês, com base no panorama macroeconômico da China, garantindo que seu relatório de pesquisa seja ainda mais comparável. Certo, acima podemos ver que aqui está o conteúdo completo. Por fim, você também pode, no canto superior direito, baixar diretamente todos os dados dos indicadores extraídos ou exportá-los com um clique para um relatório em Word, para então fazer modificações personalizadas nos conteúdos relevantes conforme necessário. Se neste momento você quiser escrever um relatório personalizado, ainda podemos voltar à interface anterior e escolher concluir de acordo com um roteiro de escrita personalizado. Aqui, você pode descrever suas necessidades de escrita de forma mais clara, permitindo que a IA o ajude a redigir um relatório de pesquisa. Por exemplo, aqui, pedi para que ela me ajudasse a escrever um relatório de pesquisa e análise aprofundada sobre o crescimento econômico nacional de Portugal. Clicando em Gerar agora no canto inferior direito, ela irá, seguindo a estrutura de um artigo acadêmico, primeiro criar para mim um esboço e um sumário completos. Depois que ela terminar de escrever, podemos dar uma olhada nesse esboço detalhado e no mapa mental criados pela Alice Writing. Podemos ver no lado esquerdo que, ao clicar nessa interface de mapa mental, é possível entender rapidamente em quais partes principais ela se baseia para realizar a análise e pesquisa sobre o crescimento econômico nacional de Portugal. Certo, então, depois que esse esboço for gerado, você pode clicar em Gerar texto completo na parte superior para carregar o conteúdo completo. Após o carregamento, você verá que, na parte superior, será gerada automaticamente uma introdução textual correspondente, abordando indicadores-chave relacionados ao PIB, além de construir automaticamente gráficos sofisticados. E em cada parágrafo, você pode verificar no lado esquerdo as fontes de pesquisa específicas que foram citadas. Assim, todo o conteúdo do artigo pode ser rastreado até suas fontes. Essas são as funcionalidades do Elise Writer para a redação de relatórios de pesquisa que mencionamos. Da mesma forma, na parte superior, se observarmos a terceira funcionalidade, caso você queira interpretar relatórios de pesquisa ou comunicados de empresas listadas, pode utilizar o Elise Reader para resumir e analisar os pontos principais. Neste momento, vamos alternar para o terminal. Se você estiver mais atento às últimas novidades do Federal Reserve, verá que, no módulo de títulos, temos uma interface chamada Dinâmica dos Bancos Centrais Globais. Ao clicar para acessar, no canto superior direito, reunimos para você os conteúdos relacionados aos documentos importantes mais recentes publicados pelo Federal Reserve. Abaixo, por exemplo, podemos abrir um artigo do livro bege do Federal Reserve, como o do dia 4 de junho. Ao abrir no lado esquerdo, há um resumo e análise inteligente dos principais pontos centrais de todo o livro bege. Por exemplo, este tipo de relatório trata do crescimento econômico moderado, mas mostra que há certa divergência, com algumas regiões apresentando desaceleração no crescimento econômico. No lado esquerdo, há uma visão geral da economia nacional do Zhenminhua. A atividade econômica expande moderadamente, o mercado de trabalho estabiliza, os preços sobem moderadamente e empresas adotam políticas como repassar custos ou cortar despesas para lidar com impactos das tarifas do Zhuanghe. No lado esquerdo, também há destaques econômicos de todas as regiões, incluindo dinâmicas setoriais. Podemos usar a leitura inteligente por IA para obter um resumo e análise completos dos principais pontos dos relatórios de pesquisa. Da mesma forma, voltando à interface do PPT que mostramos, além da leitura inteligente de relatórios de pesquisa por IA, se tiver reuniões importantes, pode usar a Alice para organizar os principais pontos e atas dessas reuniões. Portanto, podemos voltar à página que vimos anteriormente. No canto superior direito, se tivermos algumas reuniões de política do Federal Reserve, como uma reunião MFOMC, ainda podemos fazer um resumo dos principais pontos das atas dessas reuniões. Por exemplo, podemos clicar na coletiva de imprensa do Federal Reserve de julho
Depois de abrir, originalmente pode ser uma interface totalmente em inglês, mas à esquerda você pode fazer um resumo dos principais pontos e uma análise inteligente de toda a ata da reunião. Os principais pontos desta reunião também indicam que o Federal Reserve manterá a atual política de taxas de juros inalterada, enfatizando que, embora a inflação tenha recuado do pico, ainda está acima da meta de 2%. O crescimento econômico desacelerou, mas ainda mantém certa estabilidade. O crescimento do PIB no primeiro trimestre foi de 1,3%. Além disso, ao clicar em cada parágrafo à esquerda, o lado direito oferece suporte para uma navegação inteligente correspondente. Esta é a interface onde apresentamos a organização central das atas da reunião. Da mesma forma, se você quiser acessar os dados e indicadores-chave desta reunião, nós também os organizamos completamente para você no lado esquerdo. Você pode baixar com um clique todos os dados-chave mencionados nas reuniões pelo canto superior direito. Esta é a funcionalidade de resumo inteligente de atas de reunião do Alice Meeting que mencionamos. Essas foram as funcionalidades que apresentamos sobre como utilizar o terminal financeiro Wind para acessar dados sobre o crescimento econômico de Portugal ou de outros países ao redor do mundo. Então, isso foi a nossa análise sobre como utilizar o terminal financeiro Wind para examinar o crescimento econômico de Portugal, incluindo os fatores por trás das tendências de dinamismo do crescimento. Da mesma forma, você pode usar nossa IA para fazer perguntas sobre dados, informações de políticas de mercados financeiros globais que queira acompanhar, ou sobre tendências de desenvolvimento macroeconômico e setorial, e obter as respostas que precisa, capacitando seu trabalho e aumentando sua eficiência. Esses foram todos os conteúdos que gostaríamos de compartilhar com vocês hoje. Sejam bem-vindos para assistir novamente a nossa série de treinamentos obrigatórios do WindStar Insight na próxima vez, no horário programado.